Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos nesta tarde abençoada por Deus. Eu quero aqui, através desta live, compartilhar com os meus irmãos a palavra de Deus, que Deus colocou no meu coração, um texto conhecido, onde vai falar sobre o profeta Ezequiel, o vale de ossos secos. Embora alguns usem este texto para bater na noiva de Cristo, dizer que a igreja está morta, mas o texto que eu quero trazer, meus irmãos, é um pouquinho diferente, de que costumamos ouvir. E abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 37, onde nós vamos ler no versículo 1, que o profeta Ezequiel vai descrever, dizendo que a mão do Senhor o levou em espírito, e pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Observe que o profeta Ezequiel, ele está em Babilônia, um lugar ou um local onde os judeus não tinham liberdade de adorar a Deus, pois a Babilônia é um local de pessoas que não acreditavam no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no Deus de Jacó. Só que lá no cativeiro, Israel estava se achando no final da linha, Então Deus, ele vai levantar o profeta Ezequiel, neste contexto, para trazer para Ezequiel a revelação, mostrando o estado em que Israel se encontrava. E na visão, Ezequiel, ele vai ver um vale cheio de ossos secos. Ele vai começar a passear em volta desse vale de ossos secos. E continuamos a leitura, vamos notar que este vale é toda a casa de Israel. Mas, irmão, por que Israel está no cativeiro? Porque Israel está sofrendo. Israel está sofrendo por desobediência. Está sofrendo por não aceitar a palavra de Deus. E toda vez que Israel pecava, Deus permitia que eles sofressem, para que através do sofrimento, através da dor, viesse gerar neles um arrependimento e reconhecer que somente Deus tem o melhor para eles. Então Ezequiel, em visão, vai ver este vale. E neste vale Deus começa a dialogar com Ezequiel. E a palavra que me chamou a atenção é que Ezequiel, ele não pisava em cima dos vales. Ou seja, o profeta Ezequiel estava apenas vendo o estado interior de Israel. Espiritualmente falando, uma nação morta, uma nação sem vida. Observe que o profeta, ele foi chamado não para criticar, mas para se deixar ser usado por Deus. Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, porventura poderão reviver estes ossos? O profeta respondeu: Senhor, tu sabes. Então profetiza Ezequiel a estes ossos e diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então, nesse ponto, já podemos perceber que toda fonte de avivamento tem que vir da palavra de Deus. Avivamento não é barulho. Avivamento não é pula-pula, cai-cai. Avivamento é ouvir a palavra de Deus e viver. É ouvir a palavra de Deus e tomar posse, praticá-la, se deixar ser dominada por esta palavra. Avivamento provém da palavra de Deus. Todo avivamento que não provém da palavra de Deus é descartado. Então o profeta Ezequiel, ele vai profetizar. E no momento que o profeta profetiza, Deus vai trabalhando. Deus vai fazendo aquilo conforme ele mandou o profeta profetizar. Então outro ponto aqui no texto é que o profeta está profetizando algo que vem de Deus para ele. Ele é apenas o porta-voz. Se você for ler o capítulo por inteiro, você vai ver que Deus fala para Ezequiel e Ezequiel falava para Israel, para o povo de Deus. Ou seja, o profeta tem que profetizar na direção do Espírito Santo de Deus. Não há essa de querer inventarmos profecia, de querermos falar aquilo que Deus não ordenou. O profeta Jeremias, Deus vai usar o profeta para falar sobre o profeta. Como discernir o profeta verdadeiro do profeta falso? Aí Deus responde: aquele profeta que profetizar e não se cumprir, este é falso profeta. Porque eles profetizam segundo o seu coração. Eu não mandei profetizar. Então esta é a grande diferença. O profeta que profetiza na direção de Deus acontece, se cumpre. Mas quando o profeta, ele quer usar os seus sentimentos e o seu coração para profetizar segundo o seu próprio coração, não se cumpre. Ou seja, o profeta de Deus tem que profetizar na direção, no comando, na inspiração do Espírito Santo de Deus. Quando o profeta Ezequiel começava a profetizar, Deus ia confirmando, Deus ia trabalhando, certo? O texto diz que quando o profeta Ezequiel abriu a boca e profetizou, a Bíblia diz que cada osso se juntava ao seu osso e houve um reboliço. Ou seja, Israel estava sendo reconstruído, ou ia ser reconstruída. Este texto, ele também é um texto escatológico, onde fala da restauração final de Israel no milênio. Então aqui o texto mostra que quando o profeta profetizou, houve um reboliço, cada osso nos seus ossos. E Deus colocou nervo e colocou carne. Ou seja, Deus está trabalhando, Deus está refazendo, reconstruindo a vida espiritual do seu povo. Então quando Deus começa a montar o esqueleto, observamos que Deus está mostrando para Ezequiel que somente ele tem o poder de
fazer Israel voltar à vida novamente. Somente Deus tem todo o poder e autoridade e capacidade de fazer nascer de novo a vida de um novo Israel. Quando o profeta profetiza, diz a Bíblia: houve um reboliço, cada osso no seu osso. Deus pôs nervo e pôs a pele por cima, mas ainda não acabou. Isso não é o suficiente. No versículo 14, vai dizer o texto que Deus diz para o profeta Ezequiel, e fala assim: ó Ezequiel, verso 14: eu porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Observe que nos versículos anteriores, Deus monta o esqueleto, Deus monta a estrutura humana, corpo, alma e espírito. Mas não é o suficiente. Ainda falta colocar dentro deste povo o Espírito de Deus. Ou seja, não adianta nós termos a forma, a estrutura de um corpo que parece estar com vida, mas para Deus, vida para Deus não é o que nós pensamos que é. Vida para Deus é quando o homem está formado, está de pé, e dentro dele há o Espírito de Deus. Vida sem o Espírito de Deus não é vida aos olhos de Deus. Israel foi formado novamente, espiritualmente falando, mas faltava uma coisa: faltava o Espírito de Deus na vida de Israel. Então Deus fala para Ezequiel: porém neles, porém em vós, o meu Espírito, para que saiba, para que vivas, para que vivais, né? Para que todos saibam que eu sou o Senhor. Então nesta tarde, Deus quer habitar dentro de você. Deus quer te trazer a verdadeira vida, a verdadeira paz que somente o seu Espírito nos transmite, em nome de Jesus.